Audiobook do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, por Gary Reinhardt. Capítulo 8. Lições finais de Porchat. É perfeitamente óbvio que se o Espírito Santo contempla com amor tudo o que ele percebe, ele também te contempla com amor. Sua avaliação de você é baseada em seu conhecimento do que você é, e é, portanto, uma avaliação correta. E essa avaliação tem que ser em sua mente, porque ele é. Neste mundo ilusório, você nunca sabe aonde o perdão e o Espírito Santo o levarão. O processo pode resultar em resoluções de disputas imprevisíveis. Leva a encontros com muitas pessoas que virão a formar parte de sua vida e que o ajudará a alcançar coisas para um bem maior. Não porque elas precisam, mas porque elas querem. E como você se preparou para ouvir pela graça do Espírito Santo, você pode ser levado a uma bifurcação no caminho que, se trilhado corretamente, contribuirá para a cura da mente e da salvação da humanidade. E claro, há as situações cotidianas de sua vida que a humanidade não se importa, mas se forem perdoados trarão paz. Quando Karen se mudou para Oahu em janeiro de 2008, ela começou a namorar um amigo, um cavalheiro japonês chamado David Tasaka. Eles se conheceram graças a mim. As conexões não terminam. Meu agente Sean às vezes organizava cursos para mim no Havaí, e eu fiz alguns deles na igreja Diamond Red Unity. David, que é aluno do curso, veio a uma das oficinas e juntou-se a mim, Karen e outros participantes quando saímos para jantar depois do workshop. A semente foi plantada e quando Karen se mudou para o Hall, ela e David começaram a se ver. O relacionamento deles se estabilizou. Quando o divórcio foi finalizado, Karen e eu mantivemos contatos. Nosso relacionamento evoluiu para uma amizade sólida, mas ela não falava com Cindy e eu não esperava que ela o fizesse tão cedo. Karen não sabia os detalhes de meu relacionamento com Cindy e seria excessivo esperar que elas se conectassem. Mas os 4 de nós éramos alunos do curso e o perdão é o lar dos milagres, porque o milagre é o perdão. Quando eu estava na Califórnia por alguns anos, recebi um e-mail de Karen. Ela e David estavam vindo para o continente. Depois de visitar sua família no Maine, seguiram para a Flórida, onde David foi finalista em um concurso para discursos dos mestres de cerimônia. Em seguida, eles viriam para a Califórnia, para o Orange Country, por alguns dias, antes de voltar para o Havaí. Karen perguntou se Cindy e eu gostaríamos de almoçar com eles. Fiquei surpreso e encantado. Perguntei a Cindy se estava tudo bem para ela e ela ficou encantada. Em um dia quente de verão, conhecemos Karen e David em um local chamado Olive Garden, a meio caminho entre onde eles estavam hospedados e onde estávamos vivendo. Todos nos cumprimentamos, nos abraçamos e nos sentamos. No princípio, Karen estava um pouco desconfiada de Cindy, mas surpreendentemente, em poucos minutos, elas já estavam se tratando como se fossem velhas amigas. Não foi difícil para mim estabelecer uma conversa com Dave. Ele tem uma grande personalidade e me lembra meu amigo Michael Tamura, não porque ambos são japoneses, mas pelo sorriso largo. David e Michael parecem brilhar na maior parte do tempo. Sentado ali, olhei para a esquerda e vi Cindy e Karen, ambas do lado a lado na mesa, uma de frente para a outra, conversando. Foi demais, pensei, meu Deus, essa coisa de perdão realmente funciona. Eu não tinha imaginado que iria contemplar sempre aquela cena, mas lá estávamos nós 4, alunos do curso. Sabíamos para que aquilo tudo servia. Fiquei impressionado com a gratidão. A única coisa que eu realmente queria para Karen era que ela fosse feliz. E também acho que era isso que ela queria para mim. Também é o que eu quero para Cindy e para David. Pensei que o Espírito Santo nos guia a todos, a Deus, e acelere a nossa volta para casa, que nunca realmente deixamos e para a qual estamos destinados a acordar. É a única coisa que Deus quer é que seu filho seja feliz. Deus é amor perfeito. Até São Paulo e o livro de João dizem. Na cristandade existe uma revolução silenciosa nesta questão, como disse a revista Newsweek em dezembro de 2007 em um artigo intitulado Moderados invadem o campo da batalha religiosa. Roger Fenton Van Vlinsing, autor de Closing the Circle, Porchat Gospel of Thomas e um curso em milagres, foi quem me enviou aquele artigo da Newsweek.
Em seu livro, Roger prova que o desaparecimento é a ponte entre o Evangelho de Tomás e o curso. Ele também examina de perto a versão de Porchat do Evangelho, como ela o apresenta em A Realidade Mortal. Indica que, intuitivamente, ela faz mais sentido e é mais consistente do que a versão descoberta em Nag Hammadi no final de 1945. Em sua versão, Porchat exclui 44 dos versos que, segundo ela, estão muito corrompidos ou possuem acréscimos que outros autores intercalados durante os mais de 100 anos que decorreram entre a crucificação e a data da preparação do manuscrito. Porchat também ajusta e poda os versos restantes e combina 2 deles para ilustrar seu significado, mostrando que eles se encaixam em um significado óbvio e imediato. É assim que a versão de Porchat do núcleo do Evangelho de Tomé, uma versão que dá vida ao mestre de sabedoria de Jota de 2000 anos atrás e mostra muito claramente que sua voz era a mesma, então, que encontramos hoje em Um Curso em Milagres. O artigo em questão cita Bart Ehrman, um prolífico estudioso da Bíblia, conhecido especialmente por seu trabalho sobre o Jesus histórico. De acordo com Newsweek, apesar de suas credenciais cristãs, Ehrman não pode mais acreditar no Deus cristão. Depois de anos de luta interna, concluiu que um Deus amoroso e todo-poderoso não causaria tanto sofrimento. Este é um velho problema da teologia chamado teodiceia. O livro de Ehrman, God's Problem, contém uma humildade tão sincera que provocou simpatias mesmo entre os leitores crentes. Algumas pessoas acreditam que têm as respostas ou não se importam com as perguntas. Eu não sou uma delas, diz Ehrman. Para aqueles que estão preocupados com perguntas, talvez eu possa sugerir humildemente que existe um lugar onde você pode encontrar respostas, mas apenas o Espírito Santo sabe a hora e o lugar certo. Em 2011, falei na Conferência Internacional sobre um Curso em Milagres, em São Francisco. Foi a 4ª vez consecutiva que ele falou naquela conferência bianual. Os organizadores queriam chamá-lo para ouvir, aprender e fazer. Chegando lá, notei que muitos dos participantes se perguntaram: o que devemos fazer? O que temos que fazer? Ao me dirigir ao grande grupo, não pude deixar de lembrá-los. O curso diz: o perdão é minha função, porque eu sou a luz do mundo. Bem, se o perdão é a sua função de ser a luz do mundo, o que diabos você pensa que tem que fazer? Eu queria falar com Artem Porchat um pouco mais sobre meu futuro e minha última vida juntos em Chicago. Aliás, a última vida deles. Eles não me decepcionaram. No entanto, durante esta visita, apenas Porchat falou. Artem sentou-se em silêncio e ouviu com atenção. Gary, então, quais são as grandes novidades de Chicago? Eu tenho muito interesse. Primeiro de tudo, eu posso ser uma garota. Isso deve ser interessante. Porchat, mas é mais interessante ser iluminado. Se existe uma vida pela qual vale a pena voltar, é a última. Não há nada tão bom quanto o céu. Mas quando você está iluminado, você está o mais próximo possível do céu. Isto você experimenta quase tudo ao mesmo tempo. Seu corpo é tão leve que é como estar em um sonho. Você pode funcionar aqui, mas é muito fácil. Não é como a vida em um estado corporal ao qual a maioria das pessoas estão acostumadas. Fui iluminada por 11 anos, mais do que a maioria. Não importa quanto tempo dure sua iluminação. Sim, dura 11 anos ou 11 minutos. Uma vez iluminado, você é sempre iluminado. E você vai continuar assim até sair delicadamente do corpo. Essa é a experiência. Você gentilmente coloca o corpo de lado, porque você não pode sentir dor. Nesse ponto, a causa da morte torna-se insignificante, como a de Jota na cruz. As pessoas assumem que deve ter sido horrível, mas para ele não era nada. Gary, antes de chegarmos ao fim, estou curioso para saber como era a sua vida. Porchat, vou lhe contar uma parte e o resto você descobrirá por si mesmo. Você sabe a maior lição de perdão que você jamais enfrentará. Quanto aos detalhes da minha vida com o Artem, foi muito normal. Eu era muito inteligente. Eu era professora universitária de psicologia. Meu interesse nos aspectos psicológicos do curso e da mente é um pano de fundo para isso. Artem e eu nascemos em Chicago, mas não sabíamos até então, até a nossa velhice. Fui casada com um homem maravilhoso por 21 anos. Ele morreu em um acidente e essa foi minha primeira grande lição de perdão. Você conhece aquele homem nesta vida, mas não desta vez. Não um homem, mas uma mulher. Gary, você pode me dizer quem é? Porchat, acho que não há problema em lhe contar, especialmente agora que você está divorciado. Ele, o homem com quem você, como mulher, se casará em sua próxima e última vida, é sua esposa anterior nesta vida, Karen.
Gary, você está brincando comigo? Porchat, não. Vocês terão experiências muito bonitas juntos, e seu marido, cujo nome será Benji, aprenderá tudo o que precisa saber para se tornar iluminado em sua próxima vida. Mas, como tudo se encaixa, sua morte acidental naquela vida será uma lição de perdão. Isso irá ajudá-lo, como Porchat, a tornar-se iluminado no momento certo. Esse momento foi decidido por nós e pelo Espírito Santo no fim dos tempos, quando determinou o que seria melhor para todos. Gary, por que tudo tem que se encaixar? Porchat, exatamente. Gary, você teve filhos? Porchat, não, é comum as pessoas viverem sua última vida, ou mesmo a penúltima, não tendo filhos. A atração por produzir mais corpos diminui. Eu não digo que os iluminados não têm filhos, mas não é tão comum quanto em outros casais. Sempre pode haver um bom motivo para ter um filho porque ele se encaixa na cadeia de perdão interrelacionado. É uma questão de para que você o usa e para o que ele acaba usando o filho. Benji e eu éramos grandes fãs de beisebol, outra continuação da sua vida atual. Adorávamos os Cubs e íamos para o novo estádio. Gary, os Cubs vencerão a World Series como os Red Sox? Porchat, definitivamente. Gary, em que ano? Que ano? Porchat, sinto muito, Gary, eu não posso te dizer isso. Se assim fosse, muitos jogadores fariam apostas em Las Vegas no início da temporada. Gary, claro. O que mais você gostava de fazer? Porchat, como você, eu era um cinéfilo. Eu gostava de qualquer tipo de vídeo. Existe um traço voyeurístico que faz parte tanto da sua personalidade atual quanto da minha nessa vida. Benji e eu tínhamos uma grande unidade holográfica em nosso sótão. Gary, um sótão? Você deve ter dinheiro. Sim e não, responde Porchat. A tecnologia avança muito rapidamente. Em 100 anos, ao ir para o cinema, você pode entrar dentro do filme. Eles serão holográficos, como a própria vida. Você poderá conhecer pessoas que não estão lá e interagir com elas, assim como em sua vida atuais, e elas parecerão completamente reais para você, mesmo em contato físico. Hoje já você tem a tecnologia que lhe permite sentir coisas que não existem. No futuro, haverá filmes que irão imitar a realidade tão bem que você não será capaz de dizer a diferença entre a ilusão real e a falsa ilusão. Gary, uau! Eles poderão fazer sexo no filme e tudo mais? Porchat, sim, mas é claro que haverá um grande debate moral sobre isso. A direita cristã vai surtar, e esse tipo de filme não estará disponível em todos os lugares. Gary, imagine a tentação de pensar que você é um corpo e continua voltando para ele, para assim poder realizar mais ainda suas fantasias. Porchat, calma, garoto, lembre-se de algo, Gary. Se você é aluno do curso, não importa se a imagem que você vê é de um filme que parece real ou da sua vida real. Todos os dias isso também parecerá real. Ambos são igualmente perdoáveis, porque ambos eles são tão falsos. Mesmo que você esqueça onde está, a única coisa que você deve sempre fazer é perdoar o que está na sua cara. Gary, entendi. Mas você diz que eu ainda vou ao cinema, certo? Porchat, sim. Não vou repetir a parte da história que já lhe contei na primeira série de visitas. Você se lembrará bem e sempre poderá consultá-las. No desaparecimento está entre as páginas 250 e 253, da edição original em inglês, mais ou menos. A história de Artem, relacionada à nossa última vida, está entre as páginas 294 e 296. Sabemos que os livros já estão em 22 idiomas. As pessoas terão que calcular os números das páginas por conta própria ou terão que fazer as traduções. Gary, então em inglês está na página 294. Porchat, é divertido, você sempre se divertiu no México e na América do Sul, certo? Gary, eu adoro isso. As pessoas são tão calorosas, elas praticamente adotam você. E os lugares como Rio e Bogotá, vou te dizer uma coisa, eles sabem se divertir. Porchat, isso é uma arte em si. Então, minha primeira grande lição nessa vida, era perdoar a morte de Benji. Ele testemunhou um acidente e tentou ajudar uma pessoa presa em um carro. Havia água no chão. Quando o carro bateu com um poste, o fio elétrico caiu na água, mas Benji não percebeu. Ele entrou na água e foi eletrocutado até a morte. Gary, que pena, você deve ter se sentido arrasado. Gary, sim, eu senti terrivelmente a falta dele, mas eu tinha Jota e seu curso, e eu perdoei tudo. Demorou 1 ano até que eu alcançasse um estado de perdão total. As pessoas devem ter tempo para se lamentar. Você guarda inúmeras memórias em sua mente, especialmente se você teve um relacionamento longo e precisa chegar a um acordo com tudo isso. Benji me ajudou no processo. Às vezes ele vinha até mim em sonhos e fizemos amor. Gary, ele estava realmente lá? Porchat, você já esteve lá antes?
Gary, entendi. Foi tudo sua projeção, embora às vezes possa ser o Espírito Santo que toma uma forma, mas em última análise é uma parte dividida de você. Eu gosto do que Cindy disse sobre isso, que a raça humana é uma grande confusão mental, personalidade múltiplas. Poxa, ela é uma mulher bonita e inteligente, você a ama. Gary, como Benji amava você. Poxa, o episódio da faculdade, quando um aluno chateado me acusou de propor fazer sexo em troca de uma boa nota, arruinou minha carreira de professor. Foi a minha segunda grande lição. Eu chamei de queima-lenta, porque quando ocorre algo assim, ele se estende por um longo período de tempo e você tem que preservar-se no perdão, repetidamente, até passar por isso. Depois de um casal de anos, eu superei isso. Sim, pareceu duro, mas se você conseguir, você progredirá tanto no seu caminho espiritual que você salva vidas de aprendizado futuro. E assim eu o fiz. Gary, então você poderia dizer que foi capaz de perseverar. Puxa, nunca mais diga isso. As duas últimas lições da minha vida são apresentadas ao mesmo tempo e não eram propriamente propriamente aulas, porque eu já tinha chegado ao high, mas ela tinha um papel a desempenhar, ajudar a Artem a alcançá-lo. Desta última grande oportunidade de perdoar foi a morte do meu corpo. Minha parte consistia vê-lo como Cristo, embora eu pudesse dizer que ele estava chateado porque meu corpo ia ficar de lado. Quando você vê alguém naquela situação através da visão espiritual que o ensina a fazer o mesmo no futuro, eu queria encorajá-lo, segurando-lhe que nunca seríamos separados. Somos um. Além disso, não senti dor e por isso o consolava. Eu estava em um estado de paz total. Naquele último dia, citei esta parte do curso que eu sabia de cor. Mestre de Deus, sua única tarefa pode ser definida assim: não faça nenhum negócio em que a morte é parte integrante dela. Não acredite em crueldade nem permita que o ataque esconda a verdade de você. Isto que parece morrer só foi mal interpretado e levado para o campo de ilusões. Daí a tarefa agora é permitir que as ilusões sejam trazidas antes da verdade. Gary, parece que você realmente descobriu. Puxa, décadas de prática farão isso por você. Vamos embora e deixar você pensar sobre isso. Artem falará da próxima vez, mas por agora gostaria de lhe dar o resto desta citação do curso porque é muito significativa. Desejo que esteja bem, querido irmão. Fique firme apenas nisso. Não se deixe enganar pela realidade de forma alguma. A verdade não muda ou flutua, nem sucumbe à morte ou destruição. E qual é o fim da morte? Nada mais do que isso, o reconhecimento de que o Filho de Deus é inocente agora e para sempre. Nada mais do que isso. Mas não esqueça que também não é menos. Fim do livro.